Então eu fui criado dentro de um sistema de vida romano, entendeu? Mas com detalhe, eu fui sempre obediente a meu pai e minha mãe, e isso eu creio que tem a ver muito com o que eu sou hoje, porque dentro da minha profissão, para mim, realizei todos os meus sonhos que eu tinha de garoto. Na época, a única maneira de um menino pobre, de origem bem baixa, a se destacar e melhorar de vida, eram duas opções que a gente tinha. Uma era ingressar na Marinha Brasileira, era uma coisa fantástica naquela época. Você ir para a Marinha, fazer carreira, aquela coisa toda, né? Andar uniformizado, todo de branco, era uma beleza, era um... E a segunda era ser um jogador de futebol, um atleta profissional. Essa formação da família do meu pai, que eu considero uma pessoa super inteligente. Meu pai era um homem inteligente demais. Nunca foi à escola, não sabia escrever e nem ler. Mas ele vendia mancada na feira com 500 coisas, sabia o preço de tudinho. Quanto ele comprou e quanto ele deveria vender. Ué, tem que ser inteligente. Aí ele pegava o jornal, ele serviu ao exército, e lá ele aprendeu o que os instrutores diziam para ele. O que dizer, a ordem do dia, que ele chama de ordem do dia. O que fazer de tal, sargento tal, bababá, outro foi preso, esse aqui fez o quê, papapá, ele sabia de cor. Aí ele ia ler para mim. Ele pegava o jornal, de cabeça para baixo, e lia. Entendeu? A Bíblia também, às vezes ele lia de cabeça para baixo. Quer dizer, um super inteligente, criativo, e eu peguei um pouquinho dessas coisinhas dele. Eu creio que até hoje, nesses bairros pobres, ou nessas cidadezinhas do interior, a única diversão dos meninos pobres que andam escassos e vivem de calção é jogar bola. Entendeu? Então eu entrei nesse. Eu jogava bola, gostava de andar. Nunca fui um estudante bom. Eu vivia jogando para lá todo dia. Meu pai me dava pisa por isso. Ele chegou a me amarrar por causa disso. Tá? Botou eu no chão e me amarrou no armador. Ele me amarrava também. Aí ele soltava, meu filho. Pulava para jogar pelada. Foi assim, joguei nos bairros, nas praças de Macaíba. Então, o seu Lucas, assim era tratado o pai dele, ele até era meio agressivo com o filho, porque não aceitava que ele se envolvesse com futebol, que estava fora do querer dos pais, em razão que o ideal era ser um filho pastor. Eu gostava de jogar na frente. Eu era rápido, tinha uma boa postura, cabeceava bem, jogava na frente, fazia gol. Quando eu completei 14 anos lá em Macaíba, nós fomos jogar no interior dali, eu não me lembro o nome da cidade, no interior, o time de Macaíba. Eu fui descalço. Aí eu fui centroavante, uns 15, 20 minutos, o nosso goleiro quebrou a clavícula. O nosso treinador, eu não me lembro do nome dele mais, chegou para mim e disse: Miguel, entra no gol. Eu nunca tinha jogado de goleiro. Vamos lá, peguei tudo, rapaz. Fiz uma partida extraordinária. Me tornei goleiro por circunstâncias. Eu, criança, observava algumas vezes que ele ia levar os apetrechos de jogo dele para minha mãe guardar escondido do pai dele. Não era da mãe dele, Dona Maria, era do pai dele. Mas Miguel continuou o desenvolvimento dele no futebol. E aí foi jogar, chegou a jogar, ainda sendo de menor, no Cruzeiro Futebol Clube, que era o principal time de Macaíba. E já bem novinho, já jogando com os adultos. Eu era talvez o mais novo da equipe lá. Me tornei goleiro lá em Macaíba. E gostei e daí vai. Havia na época um senhor aqui, comerciante de nome Basto Santana. O Alecrim foi jogar contra o Cruzeiro. Ele era o presidente do clube. Então ele veio. E nós jogamos contra o Alecrim, aquela coisa toda. Ele me viu, garotinho novo, rapaz. Aí eu já tinha 16 anos, eu creio. Aí ele gostou, depois do jogo ele veio para mim. Ele disse: olha, você não quer jogar em Natal, não? Quem é que não quer jogar na capital? Jogando no interior. Quem é que não quer jogar na capital? Eu digo: eu quero. Ele disse: tá bom, vou falar com seu pai e vou pedir permissão a ele para você ir para os fins de semana
eu mando o dinheiro do transporte. Aí eu vinha para cá, aí tinha que concentrar, ele me botava sexta-feira, lá no Alecrim, numa pensão. Aí eu dormia nessa rede, a primeira rede era cheirosa pra caramba. Eu nunca esqueço da minha rede cheirosa. Tá? Aí comia cada prato de comida desse tamanho. Carne à vontade. Eu ficava tão feliz porque eu não comia tanto assim. E nunca comia tanto. Isso aí já foi uma alegria muito grande. Bom, aí dali eu ficava, dormia lá na pensão, ele pagava todas as despesas e depois ele me mandava deixar. Fazia o jogo e ir embora. Foi assim que eu me tornei e vim para o Alecrim. Jogo Alecrim, América do Juvenal Lamartine, um jogo, eu não me lembro. O resultado foi 1-1. E nesse jogo eu joguei muito mesmo, mas o jogo é uma enormidade. Peguei bola que não foi brincadeira. Resulta que o jogo preliminar dessa competição foi jogar o time do navio que passava por aqui, por Natal, na rota para a Viagem de Ouro, passava por aqui e a Marinha sempre joga muito futebol, né, Marinha? Se joga, entendeu? Aí eles fizeram um jogo contra o Exército, na preliminar, foram jogar lá no velho Juvenal Lamartine. Aí o jogo de fundo era Alecrim e ABC. Eles ficaram para ver o jogo. Ficaram. Aí tudo bem. Jogamos e tal. Terminou o jogo. Eu fui para o vestiário, de tábua, aquelas coisas, entendeu? Chupando laranja, coisa que ainda hoje no Brasil faz, nos intervalos. Isso não existe mais. A coisa da xixincha. Bom, aí veio um senhor no vestiário, eu estou fardado, de branco, 3 estrelas aqui em cima. Era o comandante do navio. Nome: Cândido da Costa Aragão. Uma figura que eu nunca vou esquecer. Aí termina o jogo, ele pede licença, vem falar comigo. Os caras ficaram tudo assombrados. Pô, então um oceano cheio de estrelas dentro no vestiário. Aí ele chega para mim e diz: quantos anos você tem? Eu digo: vou fazer 17 anos. Você já sabe, alistou no exército? Eu digo: não. Ele disse: você quer ir para a Marinha? Olha, meu sonho que eu tinha, além de ser jogador marinheiro, eu digo: na Marinha? Ele disse: sim. Eu vou, se você quiser, eu lhe ponho na Marinha para você fazer uma ponte para jogar no meu time, que é o Vasco. Ele era conselheiro do Vasco, esse cara. Pô, conversou comigo e tal. Eu digo: meu Deus, eu nunca esperava ir para a Marinha, estou indo para a Marinha, eu quero. Aí foi uma luta. Ele demonstrou interesse, disse: olha, você tem qualidade de ser um bom goleiro, eu vi você jogar. Eu joguei futebol quando era jovem, você tem as características de um mar. Ele citou lá uma pessoa. Se você quiser, ele põe na Marinha. Eu digo: tudo bem, você tem que falar com meu pai. Ele disse: tá bom, me dê seu endereço. Isso foi de um domingo. Então foi segunda-feira, ele chegou. Um carro oficial, com guarda-costa, e ele dentro do carro oficial. Na minha casa. Aí meu pai recebe, o seu Lucas recebia, aquela coisa toda, uma casinha bem simplesinha de barro. Aí disse: olha, seu filho vai, se você permitir, ter uma oportunidade de vencer na vida. Aí meu pai ficou espantado. Como assim? Ele ingressa na Marinha e ele vai mudar de vida. Aí tem os benefícios, aquela coisa. Ele está conversando com o papai. O papai disse: não, meu filho não vai para o Rio de Janeiro. Aí o pessoal da cidade, eu não me lembro quem era o prefeito, soube dessa história, foi lá falar com o papai: seu Lucas, você não pode pedir do seu filho para a Marinha, é um sonho dele, ainda mais com a possibilidade de jogar futebol no Rio de Janeiro. Não faça isso com esse rapaz. Convenceram meu pai. Aí foi a minha ida para o Rio de Janeiro. Eu não fui direto para jogar futebol, eu fui direto para fazer o meu curso de treinamento, né, militar. Treinando no Vasco da Gama, acabou o goleiro titular do Vasco. Estava contundido e a solução, ele foi escalado pelo técnico, se não me engano, Gentil Ferreira, mas para a surpresa da torcida lá de São Januário, quando o time do Vasco entrou em campo, lá estava aquele goleirão alto, simpático, brincalhão. Aí descobri: quem é esse rapaz aí? Esse rapaz é do interior do Rio Grande do Norte, cidade de Macaíba. E ele foi escalado, houve aqueles repórteres que ficaram assim reticentes. Mas será que ele pode participar de uma decisiva carioca contra o Flamengo? Não, ele está otimista. As pessoas que vieram
com ele, confirma que ele é um goleiro firme. Ele pode sentir alguma coisa, alguma dificuldade nos primeiros momentos da partida. Mas o fato é que o goleiro estava contundido e Miguel foi escalado. Nesse tempo ele era fuzileiro naval lá no Rio de Janeiro e ele foi guindado ao time titular, aos atletas, né? E acabou então em vários estados do Brasil que publicaram o time do Vasco da Gama. Lá estava Miguel, no lado direito, com seus 1,90 m, mais ou menos, ele tinha essa altura. O pessoal de Macaíba doido para invadir o campo, para tirar foto com o Miguel de Lima e tal. Mas toda vez ele foi brigalhão e foi muito cônscio da responsabilidade dele e acabou o Miguel campeão carioca. Essa foi a conquista do Vasco, que hoje a história, está na enciclopédia do Vasco. Se você abrir, tem a história. Se você for hoje lá em São Januário visitar o Museu do Vasco, está lá, gente. A minha vida é uma história de bênção. Sabe o que é bênção? Quando eu vou, eu tenho sucesso. Aí é outra história. Aí viajei, conheço o mundo inteiro, morei na Europa. E chegando nos Estados Unidos foi uma surpresa muito grande. Outra surpresa, quando eu vi o prestígio, que lá não é mais Miguel, lá é o Mr. Lima. O prestígio que o Mr. Lima tinha no país. Eu rodei o país. Teve um período na universidade, mas um período após a universidade, numa liga espanhola, que eu fiquei jogando esporadicamente, e a gente conheceu no país a marca Mr. Lima, que ele era realmente e é muito respeitado nos Estados Unidos também. Porque nos Estados Unidos ele trabalhou no Cosmos, mas ele trabalhou em outras universidades do país, quer dizer, sempre como educador. Isso aí foi muito marcante. Eu saio do profissionalismo do nosso país, em uma realidade totalmente diferente do que é a realidade, o que era a realidade americana. Isto é, o campeonato americano tinha 3 meses apenas, o campeonato profissional era sempre profissional. Eu realmente não me ambientei. Quando eu retornei foi um choque muito grande, porque Miguel, já com aquela visão que tinha, ele sempre dizia: os Estados Unidos vai ser o maior país, um dos maiores países, muito próximo do futebol profissional e também do futebol feminino. E hoje, veja, 30 anos depois, a gente continua sendo expoente para o futebol masculino, mas agora que estamos acordando para o futebol feminino, então eu tenho o Miguel como realmente um desbravador, um cara que tem uma visão de futuro fantástica, né? Então, falar de Miguel é dizer que poucas pessoas talvez saibam o potencial que é Miguel de Lima. O nosso estado mesmo, eu acho que deveria aproveitar muito mais do prestígio, da força, do conhecimento que Miguel tem para passar a todos nós. Eu considero ele um legado, um ícone do futebol, um homem transparente, uma coisa impressionante. Ele sempre um homem íntegro, tudo dele sempre foi Deus em primeiro lugar. Na prática, ele um homem corajoso, um homem assim que eu vejo nele essas 4 qualidades, essas 4 virtudes. Ele é humano, solidário, bondoso e fraterno.